Irmãos, para lerem a palavra de Deus escrita no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Vamos ler a partir do versículo 28, onde está escrito assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Que maravilha falarmos da esperança, porque quantas vezes esquecemos, falamos muito da fé, falamos do amor, mas é esperança. O apóstolo Paulo diz que esperança que se vê não é esperança, porque se vemos, como aguardaremos? Mas aqui a Bíblia diz que a fé é certeza do que se espera, esperança dos fatos que não se veem. Esperança. Aqui, a Bíblia está falando que aqueles que esperam no Senhor, eles têm suas forças renovadas. E aqui o profeta dá 3 movimentos: voam, correm e andam. Se você espera no Senhor, tem tempo na sua vida que você está voando com asas como águias, mas tem tempo que não dá para voar não. E porque não dá para voar, você corre, mas vai chegar momento na sua vida que não dá nem para correr. Você vai ter que andar, e daqui a pouco está voando de novo. Porque se você espera no Senhor, você tem suas forças renovadas. Não significa que o tempo todo você está no 100%. Pode descer para 70%, pode descer para 50%, mas depois você está no 100% de novo. Muitas vezes nós esquecemos o mais importante, o que nós precisamos do poder que vem do alto. Existe um momento na vida de Israel que o povo estava sofrendo e cada dia sofria mais, e cada dia sofria mais. O povo estava sendo tão afligido por aquele faraó, e os exatores de faraó eram péssimos, e Deus estava olhando, e o povo estava sofrendo, e o povo estava sendo aniquilado, e Deus estava olhando. E Deus talvez estava pensando assim: por que é que eles não clamam a mim? Por que é que estão sofrendo? E choram, e sofrem, e têm seus filhos mortos? Por que eles não me chamam? Às vezes nós pensamos que Deus é intrometido. Deus não é intrometido. Deus nos respeita, porque nos ama, e quem ama respeita. Ele quer ser convidado. Você vê Jesus dizer: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e me convidar, eu entrarei, se não convidar. E Deus estava olhando o povo de Israel sofrer.
Chegou uma hora que eles clamaram. Quando eles clamaram, o Senhor entrou em ação. E ele chamou Moisés e disse: Moisés, eu vi o clamor do meu povo Israel. Eu ouvi o seu clamor. E eu desci para tirá-lo da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. Vocês viram? Deus diz: eu vi. Eu ouvi, eu desci. Quando eles clamaram ao Senhor, Deus tomou providências. Isso está escrito em Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Deus toma providências quando você clama a Ele. Existem alguns tipos de clamor. Porque Deus, Ele sempre ouve o clamor. Nós vamos estar falando hoje sobre 3 clamores decisivos que Deus atende. Eu separei aqui o clamor de uma mulher. O clamor de uma mulher. Uma mulher que estava numa situação muito difícil. A Bíblia diz que ela tinha um fluxo de sangue. Há 12 anos, essa mulher perdia sangue. Ninguém entende como é que ela não morreu. Eu ouvi um cientista dizer que a mulher é o único animal que perde sangue durante 4 dias e não morre. Mas ela estava perdendo sangue há 12 anos, uma hemorragia constante. Essa mulher correu a tudo quanto era médico. Pagava e ficava pior. Naquela época, uma mulher que tinha fluxo de sangue, ou quando ela estava nos 7 dias da menstruação, era considerada imunda. Se ela tocasse no lugar e alguém tocasse, ficava imundo. Se ela sentasse no lugar, alguém sentasse no lugar que ela sentou, ficava imundo. Então, uma mulher imunda era uma mulher que ninguém queria por perto. Esta mulher, há 12 anos, se ela tinha filhos, lhe foram tomados. Se ela tinha marido, o marido a deixou. Ela não era convidada para uma festa. Ela não recebia um abraço, um aperto de mão, porque ela era imunda. A Bíblia diz que ela desprendeu tudo quanto ela tinha, com médicos, e indo cada vez a pior. Alguém, um dia, falou de Jesus para ela. Esse alguém que falou de Jesus deve ter dito: ele não cobra. Ela não tinha mais dinheiro. Ela já tinha gasto tudo que tinha. Sabe o que a pessoa ir piorando na doença e empobrecendo? A solidão e a frustração acumulada. Cada vez que ela ia no médico, ela pagava, vinha de lá com esperança. Daqui a pouco o remédio não fazia efeito. Frustração. E de frustração em frustração, nós sabemos que a frustração causa ira. E o acúmulo de ira leva à neurose. E a neurose pode lhe levar a uma depressão. Como que estava essa mulher? Ouviu falar da fama de Jesus. Não tinha mais dinheiro. Não podia tocar em Jesus. Não podia. Ela disse: eu não posso tocá-lo. Ele vai ficar imundo. Ele não pode me tocar, porque eu sou imunda. Como é que eu faço? Cabeça de mulher. E se eu tocar apenas nas suas vestes, ficarei curada. A veste era aquela cobertura que o mestre usava. Ela pensou: eu chego lá, toco,
na sua veste, que está por cima da roupa, ele não vai saber de nada. Jesus Cristo estava voltando da terra do Gadareno, quando atravessou, que chegou, no meio da multidão, lá vem Jairo. Minha filhinha está doente até a morte, vem e põe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus disse, vamos à casa. Lá vai Jairo com toda a pressa, porque a filha dele estava desenganada. Era questão de minutos, talvez 1 hora, a menina ia morrer. Então esse pai tinha pressa de solucionar para que sua filha não morresse. Lá vai Jesus e a multidão queriam ver a casa, do chefe da sinagoga. E lá todo mundo, a mulher, a imunda, a mulher com fluxo de sangue, viu a multidão. E quando ela viu a multidão, prestou atenção que era Jesus. Oportunidade. Existem oportunidades únicas na vida. Ela disse, hoje, a esperança aflorou. A esperança que nunca tinha morrido, aflorou. Ela disse, hoje é a minha vez. Ela foi. Meus irmãos, com todo respeito eu digo, naquela época não existiam os absorventes que temos hoje. Era na base do pano de imundície. E nem existiam os amaciantes de hoje. Pensa essa mulher, 12 anos, usando os paninhos de imundície. Com certeza, ela estava toda arruinada, fraca, anêmica, com dificuldade para andar, porque toda assada. Pensa na dificuldade para ela chegar perto de Jesus. Ela partiu com força. Eu vou tocar nas suas vestes. Eu vou ficar curada. Lá vai a mulher com dificuldade. O Senhor Jesus sabe o que eu penso. Pastor, eu tenho certeza que Jesus, quando viu a mulher, ele... câmara lenta, para que a mulher pudesse alcançá-lo. Ele fez câmara lenta. Talvez não andou para trás para não chamar a atenção. Mas ele que ia toda pressa, no ritmo de Jairo, deu uma freada. E esse sol, não é? Lá vai Jesus bem devagar. E lá vem a mulher, pelo meio da multidão. Chegou perto dele, estendeu o dedinho, tchum! A Bíblia diz que ela sentiu no corpo estar livre do seu flagelo. Olha, sentiu no corpo. Uma mulher que sangra há 12 anos, ela sabe quando parou de sangrar. Quando ela sentiu, ela parou. Agora conseguiu o que eu queria. Ele pode ir. Ela nem sabia que a apresentação dela terminou na Bíblia, começa a de Jesus. Quando ela parou, Jesus parou. Quem me tocou nas vestes? E os discípulos, vês que todo mundo te comprime e perguntas quem me tocou? Mas Jesus não disse quem me tocou, ele disse quem me tocou nas vestes. E ele esticou o pescoço. E quando deu com a mulher pensou, um poder desse? A Bíblia diz, então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio
prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Olha, pense na cena. Jairo agoniado para chegar em casa. A mulher com o microfone na mão. Dar microfone na mão de uma mulher é o maior perigo. A mulher dando o testemunho dela, chorando, dizendo, falando das dores, da humilhação, das perdas, da solidão. E Jesus ouvindo. E a multidão ouvindo, porque você sabe, bando de fofoqueiro. E Jesus ouvindo, e a mulher derramando o coração. E Jairo sofrendo. E Jesus sabendo o que ia fazer. Quando ela deu aquela parada, Jesus Cristo disse para ela: filha, vai-te em paz. A tua fé fica livre do teu mal. A tua fé te curou. Olha, presta atenção. Quando ela tocou nas vestes, a Bíblia diz que ela ficou livre do seu flagelo. Mas agora Jesus diz, o quê? Fica livre do teu mal. O flagelo era o sangramento no corpo, mas o mal era a dor que foi criada na alma. Quanto essa mulher tinha para cobrar de todo mundo? Quanto mal fizeram a ela? Quanto desprezo? Quanto desamor? Quanta humilhação? E agora ela derramou tudo diante de Jesus. Ele disse agora sim: tu vomitaste o teu mal. Quantas vezes podemos até não ter um flagelo no corpo, mas o nosso coração está envenenado. Nós temos ira, nós não perdoamos, nós temos amargura, ressentimento, e tudo isso é veneno que pinga para dentro. Quantas pessoas dizem: eu estou morrendo de raiva? É sim, é você que está morrendo, porque a raiva mata. Esta mulher é o toque que parou Jesus. Este toque fez o Senhor da glória, o Rei dos céus e da terra, parar para ouvi-la. Como Deus quer que possamos abrir o coração com Ele. Ela tinha a esperança: se eu tocar apenas nas suas vestes. Ela segurou essa proposta. Ela imaginou o poder dele tão intenso, que até do tocar nas suas vestes sairia a cura. Vou dar um outro exemplo. Existe um homem que tinha um sonho. O sonho dele era ver Jesus de perto, louco por Jesus. Mas havia uma barreira. Ele era cobrador de impostos, aquela raça odiada até hoje. Zaqueu, ele tinha um desejo, um sonho, chegar perto de Jesus. Mas quando que ele ia, o povo o odiava e Jesus estava sempre cercado. Um dia, lá vem Jesus, para variar, no meio da multidão. E Zaqueu viu. Zaqueu era um homem inteligente, ora, cobrador de impostos, um homem sagaz, um homem que sabia traçar planos. Ele tinha suas estratégias. Ele olhou, lá vem ele. É hora de eu fazer alguma coisa se eu quiser chegar perto. Olhou, tinha um pé de sicômoro. O pé de sicômoro não é muito alto.
Mas eles têm os ramos que crescem assim, e tem muito ramo. Ele pensou, olhou, ele vai ter que passar aqui. Vou subir no pé de sicômoro, vou ficar em cima. Ele não vai saber. E quando ele passar, eu vou vê-lo bem de perto. Subiu no pé de sicômoro e ficou lá, quietinho, achando, ninguém sabe que eu estou aqui. Lá vem Jesus, no meio da multidão. E lá vem ele, e seguramente falava, e o povo cumprimentando Jesus, poeirão, calor. Numa rua que não era como as de hoje, não tinha moto passando, nem carro, nem poste de energia elétrica, não tinha ninguém, só gente. E Jesus, dando uma de João sem braço, parou debaixo do sicômoro de Zaqueu. Parou embaixo, Zaqueu estava lá em cima. Eu sabia que eu ia te ver de pé. Olha ele aqui, do jeitinho que eu queria. Ai, que alegria, que eu posso chegar perto dele. Ai, que alegria, que emoção. Aí Jesus, Zaqueu, desce daí depressa, porque a mim me convém entrar na tua casa. Eu até hoje tenho medo. Eu não sei como foi que Zaqueu não caiu na cabeça de Jesus. O pobre do Zaqueu pagou um mico de descer aquele homem, um adulto, um cobrador de impostos, um homem riquíssimo, numa árvore no meio da rua, em pleno dia, a multidão toda olhando. Jesus aqui, vamos embora, rapaz, depressa. E ele descendo cheio de panos, e aquelas capas, e aquelas coisas, e ele descendo baixinho, as pernas curtas. O sonho que parou Jesus, o clamor do coração que parou Jesus. Quantas vezes nós desprezamos o clamor do nosso coração? Quantas vezes nós esquecemos que Deus ouve o clamor do nosso coração? Quantas vezes aquele homem sofreu querendo chegar perto de Jesus e não chegava? E Jesus parou para Zaqueu. Era o grande sonho da vida dele. O coração de Zaqueu não estava no dinheiro que ele tinha. De uma hora para outra, ele só queria Jesus. O clamor do coração fez o Rei da Glória parar. Há um momento na Bíblia em que o grande profeta Elias disse para Deus que queria morrer. Deus disse para ele, tudo bem, rapaz, mas primeiro você vai ungir sobre rei sobre Israel, vai ungir Hazael, rei sobre a Síria, e Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, você vai ungir profeta no seu lugar. Elias não era bobo, partiu direto para Abel Meolá. Chegou lá, encontrou Eliseu, passou o manto sobre Eliseu. Eliseu entendeu que estava sendo ungido para o mesmo ministério de Elias, porque naquela época a unção era só para reis, profetas e sacerdotes. Quando ele se sentiu ungido, desceu do arado, correu, e Elias foi ungido e foi andando. Correu e disse, deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, então virei e te seguirei. Elias disse, vai, mas volta, porque tu já sabes o que eu fiz contigo. Ele foi, pegou os arados, fez uma grande fogueira, matou os bois, cozeu as carnes, deu para o povo, seguramente beijou seu pai, sua mãe, correu para seguir Elias. A Bíblia diz que ele seguia e o servia. Naquela época existiam escolas de profetas.
escola de profetas em Betel, em Jericó, no Jordão. Mas Deus mandou Elias ungir um agricultor. Profeta no lugar de Elias. Elias era o top daquela época. Era o profeta. Todos os discípulos de profetas queriam seguramente ser discípulos de Elias. Mas Deus mandou Elias ir buscar um agricultor. Por quê? Quantas vezes? Em cima do arado, atrás dos bois, o coração daquele homem clamava a Deus: ó Senhor, meu Deus, eu estou aqui fazendo o trabalho do meu pai, mas o meu prazer seria falar a tua palavra, seria anunciar a tua verdade, ficar 24 horas na tua presença, andar contigo, fazer só a tua vontade, glorificar o teu nome. É isso que eu desejo. Esse é o sonho do meu coração. Quantas vezes o clamor daquele homem subia aos céus. Quando foi na hora de escolher um profeta para ficar no lugar de Elias, Deus mandou Elias ungir o agricultor para ficar no lugar dele. Entenderam o clamor de um coração? O clamor do pecador, o clamor do cobrador de impostos, solitário, rejeitado por todos, foi aos céus. E Jesus foi ali e disse publicamente: a mim me convém ir na tua casa. Há um grito que faz o Senhor Jesus parar. É o grito de Bartimeu. Todos nós conhecemos. Bartimeu era um cego, mendigo. Estava no caminho de Jericó. E a Bíblia diz que ele era cego e mendigo. Não era apenas cego, não era apenas mendigo, mas era cego e mendigo. Ele ficava naquela estrada. Naquela época, as pessoas mendigas, elas tinham uma capa que as diferenciava. Era uma capa de lona. Durante o dia, protegia do sol. Durante a noite, protegia do sereno. Elas eram reconhecidamente necessitadas, ficavam na rua, precisavam daquela proteção. Um dia, Jesus vinha no caminho de Jericó. E o cego ouviu um tropel, um barulho de multidão. E ele começou a perguntar: o que é isso? O que é? O que está acontecendo? E disseram para ele: é Jesus, o Nazareno que está vindo. Quando ele viu que era Jesus, o cego levantou e começou a fazer uma algazarra. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Gritava o pessoal: cala a boca, você está perturbando. Ele gritava mais alto. A voz dele tinha que suplantar o tropel da multidão. Ele ia rasgar a garganta dele, mas ele ia ser ouvido. Chegou o momento que Jesus disse para a multidão: tragam-no aqui. Tem um movimento muito bonito na vida desse homem. Quando disseram para ele: tem bom ânimo, o mestre te chama,
a Bíblia diz que ele jogou fora a capa. Não preciso mais de você, capa. Cego, mendigo, nunca mais, porque ele está me chamando. Jogou fora. Aí, cadê Jesus? Ele não via. O povo levou. Chegou diante de Jesus. Aquele homem, quando Jesus parou na frente dele: o que tu queres que eu te faça? Pense o que é o Senhor dos céus e da terra, o Rei da glória, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, parar na frente do mendigo e dizer: estou ao teu inteiro dispor. Pede que eu faço, diz que eu entrego. O que tu queres? Eu vou fazer o que tu queres. O que você faria? Eu ia pensar: eu quero santidade na minha família. Eu quero trocar meu carro. Eu quero comprar minha casa. Eu preciso... Está vendo? Quanta necessidade. Jesus ali à disposição do cego. Eu não aguento com isso. O que tu queres que eu te faça? E o cego, que eu torne a ver. Quantas coisas aquele homem tinha para pedir. Senhor, eu quero a restauração do que eu tinha quando eu não era cego. Eu quero a minha família de volta. Tanta coisa. Mas ele tinha uma prioridade: que eu torne a ver. Ele já tinha visto. Ele não nasceu cego. E Jesus parece até brasileiro. Diz para ele: tudo bem, então vê. Abriu os olhos. O que foi que ele viu? O rosto que você também quer ver. O rosto de Jesus. O rosto de Jesus. Talvez Bartimeu, na solidão, na dor, na fome, na necessidade, ele dizia: um dia eu vou voltar a ver. E aquele povo que fez isso e assim comigo, vai se ver comigo. Quando ele diz para Jesus que eu torne a ver, vão ver o que é que eu vou fazer. Quando ele viu o rosto de Jesus, a Bíblia diz, e seguia a estrada afora, atrás de Jesus. Impossível ter um encontro com Jesus e não segui-lo. Impossível. Nós vimos aqui um toque que parou o Senhor Jesus, daquela mulher com fluxo de sangue. Nós vimos um desejo que parou Jesus, um clamor do coração. Foi o clamor de Zaqueu. Nós vimos um grito que parou o Filho de Deus, de Bartimeu. Como é que está o nosso approach para Jesus? Será que nós não desejamos toda a sua atenção? Porque essas três pessoas queriam a atenção de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela creu que existia poder nele. Zaqueu queria estar ao lado de Jesus, porque percebia nele alguém totalmente diferente do que ele já tinha visto. E Bartimeu sabia que havia poder nele para reverter a situação da sua dor. Todos creram no poder, na bondade, na misericórdia,
mas acima de tudo, no amor dele. O nosso ponto aqui é o seguinte: como está a sua fé em Jesus? Será que você crê que ele está interessado em você? Será que você crê? Jesus Cristo diz para seus discípulos: ei, turma, pera lá, negada. Vocês não me escolheram, não, pera lá. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Está vendo? Então, se Jesus escolheu você, irmã, Jesus me escolher é difícil. Por quê? A senhora não sabe o que eu já fiz, mas ele sabe. Uma vez, cheguei no presídio e eu, naquele dia, estava com a voz pior do que ela é. E eu tinha levado o violão, mas eu estava com um corte na mão, não podia tocar. Eu tocava, cantava, pregava, dançava, fazia qualquer negócio para pregar o evangelho, que ninguém me convidava mesmo. E tinha lá os presos no Esmeraldino Bandeira. Eu ia no Esmeraldino Bandeira e no Talavera Bruce, que é presídio feminino, e vinha aqueles homens. Eram presos estrangeiros. Eu pregava na língua que fosse preciso. Dava um jeito. Estou dizendo, a gente faz qualquer coisa. Aí, estávamos debaixo de uma árvore, dentro do presídio, tinha um galho assim. Eu disse: tem algum de vocês aí que sabe tocar? Pessoal, aquele ali sabe. Sabe qual era o nome do sujeito? Isaías. Ele era dessa cor. Chegava a ser azul marinho. Olhei para Isaías e eu disse: dá uma chance aqui. Ele disse: eu não. Bem sério, eu não. Eu disse: menino, deixe de ser ruim. Você não está vendo que eu estou com a mão desse jeito? Dá uma chance. Vem tocar. Vem acompanhar. A gente canta aqui. Eu não posso. Eu disse: por quê, menino? A senhora não sabe quem sou eu. Eu disse: menino, não preciso saber. Eu não quero saber, não é da minha conta. Eu só estou pedindo para você cantar, que fica melhor. Minha mãe, fiz aquela choradeira que a gente sabe fazer. Convenci. Eu que penso, foi Deus. Ele desceu e não é que tocava bem. Mas antes de tocar, ele disse para mim: a senhora sabe quantos eu já matei? Eu disse: não, isso aí é bobagem. Já matou, matou, já passou. Acabou, está morto. A senhora está vendo aqui minhas veias do braço? Pega aqui, eu peguei. As veias dele pareciam cordas duras. Cocaína. Endureceu na veia. Eu estou aqui na fila esperando a hora para ser operado. Mas não existe esperança de que eu sobreviva. Eu disse: então, antes que morra, menino, vem cantar. A senhora sabe quantos eu já matei? Eu disse: quer apostar que eu já matei mais que você? Todo mundo: a senhora? Eu disse: é. Como que matou e está solta? Eu digo: agora é que está. Eu disse: menino, eu matei mais de 400. Eles ficaram se sentindo santinhos. Eu estava com tanta raiva de uma pessoa, com tanta raiva, que ela tomou um avião para Paris e eu queria que o avião caísse. Se dependesse de mim, o avião tinha caído dentro do Atlântico, para ela morrer. E aí eu matei todo mundo.
Era um jumbo da Varig. Eram mais de 400 pessoas. Ah, a senhora não matou. Meu filho, eu sigo o mestre que disse que se eu desejei no meu coração, eu já fiz. Então, eu já pedi perdão, Deus me perdoou. Hoje eu não quero mais desejar o mal de ninguém. Mas eu já fiz isso. Vem cá. Vem cá. Cantou para nós. Depois eu disse, vamos orar pelo Isaías. Oramos por ele. Depois de 2 semanas, ele estava no hospital. Ele foi operado. Ele foi curado. E hoje ele pastoreia uma igreja. Pastoreia uma igreja. Pastoreia uma igreja. O que eu quero dizer é que Deus está atento ao seu coração. Será que você soltou a esperança? Os que esperam no Senhor, eles não esperam no governo, eles não esperam nos homens, eles esperam no Senhor. Eles renovam as suas forças. Mas é preciso que você traga diante de Deus a sua esperança. Nós não podemos desistir de orar, de buscar. Como é que se ora? Esse pessoal tem mania, veio lá do espiritismo e tem negócio de reza forte, reza fraca. Deus ouve a oração? Ouve. Toda oração Deus ouve, porque Deus não é surdo. Mas a oração do Filho de Deus, ela sobe para perfumar a presença do Pai. Capítulo 8 de Apocalipse. Entram, a Bíblia diz assim, fez-se silêncio no céu cerca de meia hora. Entram 7 anjos. A cada um deles é dada uma trombeta. Eles se preparam para tocar. Antes que comecem, entra outro anjo, com um incensário de ouro na mão. É dado a ele muito incenso, para oferecer com as brasas do altar, para perfumar o trono de Deus, com as orações de todos os santos. Toda a oração que você fez, sobe e vai perfumar o trono de Deus. Depois que ele perfumou, ele atira para a terra. Olhe bem, a oração do santo, ela sobe para perfumar o trono de Deus. Quem é o santo? É você. A Bíblia não nos dá nenhuma autoridade para dizer que santo é aquele que morreu e que depois de morto está fazendo milagre, em vida não fez. Quando Paulo escreve, por exemplo, a carta para os Efésios, ele diz, aos santos e fiéis que moram em Éfeso. Os santos estavam todos sentados ouvindo a carta. Santos somos todos nós que nos rendemos a Jesus Cristo e estamos no processo de santificação. Mas tem a oração do ímpio, aquele que ainda não é filho de Deus. Capítulo 9 de Atos, a Bíblia fala de um homem chamado Cornélio. A Bíblia diz, capítulo 10 de Atos, desculpe. Esse homem, a Bíblia diz, morava em Cesareia. Um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ah, como que orava a Deus esse homem? De contínuo. Esse homem dava esmola e de contínuo orava a Deus. A oração dele não podia perfumar o trono de Deus, porque ele não era filho de Deus. Mas ele ficava lá, ó.
batendo na porta, batendo na porta. Mas acontece que desde que Jesus foi à cruz, tudo que vai a Deus como Pai é só através de Jesus Cristo. E este homem não tinha se rendido a Jesus Cristo porque não conhecia. Aí Deus mandou um anjo para dizer a ele que mandasse alguém a Jope para chamar Simão Pedro, para vir à casa dele anunciar Jesus. Chamaram Pedro, Pedro veio. Quando Pedro abriu a boca, ele reuniu na casa dele toda a família, todos os amigos e esperou. E a Bíblia diz que reuniu seus parentes, amigos íntimos. E quando Pedro começou a falar de Jesus, no versículo 44, está escrito: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Está vendo? Agora todos se rendem a Jesus. Nunca mais a oração de Cornélio ficou batendo, agora ela subia para perfumar o trono de Deus. Porque a oração de todos sobem, mas a que chega diante de Deus é a oração do Filho de Deus. Mas Jesus Cristo diz que existe a oração do hipócrita. É Jesus Cristo que diz. Eles ficam nas praças, levantando a mão, como se fossem santos. São os super santos, os super crentes. Eles são mais santos do que todo mundo. Mas eles querem que os outros creiam que eles são santos. Os pobres, então, estão fritos com eles. Estão fritos com eles. Vou contar para vocês um testemunho. Tinha uma senhora que ela orava, mas ela tinha um filho que não queria nada. Ele teve AIDS e chegou a um ponto que não podia mais ficar no hospital. E aquela mãe orava muito. E eu me aproximei para ajudar. E eu ia lá para orar com ela. Mas eu tinha uma estratégia assim. Como o barraco era muito pequeno, eu orava com ela aqui, o quarto do rapaz do lado, mas em vez de eu orar a Jesus, eu pregava o evangelho para Jesus, para o rapaz ouvir. Porque ele não admitia que se falasse de Jesus para ele. E eu procurava ajudar com tudo, alimento, limpeza do barraco. Chegou um momento que ele não tinha AZT. E eu disse, olha, eu vou conseguir esse AZT, porque ele gritava de dor. Aquilo doía. Doía em mim, quanto mais naquela pobre mãe. Aí eu fui na Fundação Cazuza. E cheguei lá, abri o jogo. Eu disse, olha, eu preciso desse remédio. É um rapaz que está morrendo. E ele precisa desse remédio para não sentir tanta dor. Todos estamos sofrendo. Eu não tenho autoridade para isso, não tenho documentação para isso, não tenho nada. Eu só tenho um desejo. A mãe do Cazuza apareceu e disse, vou lhe dar. Toda vez que precisar, vem aqui e me procure. Está vendo? Me deu, ajeitou um pouco a situação do rapaz. Mas ele não queria nem me ver. Ele já estava a um ponto que até para beber água era difícil. E eu pregando o evangelho para Jesus, do lado, para Jesus ouvir. Que era para ver se o coração dele se movia. Porque tinha muita oração na vida daquele rapaz. Um dia eu saí da minha casa, a pé, para Botafogo. Eu deixei o carro na garagem. Estava com vontade de andar. E quando eu vou subir no Morro Dona Marta, tinha um menino, um garoto de uns 11, 12 anos, sei lá, 10, com uma caixa assim, vendendo caqui. Aquelas caixinhas assim, que vem com 6 caquis. Eu olhei para o caqui, eu disse para o menino, menino, quanto é o caqui? R$10.
Eu disse, menina, esse caqui está muito caro. 2 por 10. Eu disse, me dá 2 caixas. Comprei o caqui, subi o morro, cheguei lá, lavei tudo. Veio no meu coração, aquele rapaz não está comendo nada. Nada. Mas quem sabe um pouco de caqui naquela boca. De uma hora para outra aquilo me deu uma alegria. Peguei uma caixinha, levei. Quando eu cheguei lá, entrei no barraco, a mãe tinha saído, e eu, graça e paz, meu filho, olhou para mim, só tinha olho. Eu disse para ele, você gosta de caqui? Ele levantou a cabeça, olhou para o caqui e disse, ele existe! Você existe! Ele começou a gritar, eu quase corri. Eu nunca tinha ouvido um grito daquele, ele existe! De madrugada. Ele tinha dito para Jesus, se você, seu isso, aquilo, existisse e prestasse para alguma coisa, você mandava aqui, aquela, fiquei aborrecida, aquela gorda, me chamam de gorda. Eu não admito, me chama o que quiser, mas não me chama de gorda que eu não gosto. Trazer caqui. Eu apareço lá com o caqui. Comeu 2. Confessou Jesus. Confessou Jesus. Mandei lá no projeto. Manda o menino comprar todo o caqui que tiver lá, que estão vendendo lá. Não tinha caqui. Ninguém viu o menino vendendo caqui. Acabou o caqui. E não era a época de caqui. O anjo que vende caqui. O anjo que vende caqui. Pichinchei com o anjo. Pichinchei com o anjo. 6 horas da tarde, Jesus o levou. Foi com a barriga cheia de caqui. Mas foi. Clamor do coração. Ele começou a sentir. Mas ele precisava de um milagre. Ele não falou com a mãe. Ele não falou com ninguém. Ele falou com Jesus de coração. Se você prestasse, se você me amasse, se você fosse bom, você mandava aquela gorda trazer caqui. E Jesus mandou a gorda. E Jesus mandou o caqui. Clamor do coração. Eu podia ficar aqui o resto da noite contando milagres que acontecem. Pela fé. Eu quero dizer para vocês que Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Se eu não semeio, para que Ele vai me dar semente? Se eu não como pão, para que Ele vai me dar pão? Você precisa crer que Jesus não é mentiroso. Quando os discípulos falaram para Jesus, mestre, ensina-nos a orar. Por que eles queriam aprender a orar? Porque eles viam Jesus orando. E eles ficavam impressionados. Eles não sabiam qual era o elemento da oração. Eles conheciam todas as orações do Antigo Testamento. Mas quando eles disseram para Jesus, mestre, ensina-nos a orar, Jesus disse, tudo bem. Quando orar, dizei, Pai.
Foi uma bomba na cabeça deles. O quê? Eu chamar a Deus de pai? Davi, um homem segundo o coração de Deus, nunca chamou Deus de pai. Abraão nunca chamou Deus de pai. Moisés, amigo de Deus, nunca chamou Deus de pai. Ninguém, nenhum profeta. Como é que eu posso chamar a Deus de pai? Jesus disse assim: quando vocês estiverem juntos, Pai nosso. Mas tu, sozinho, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Desde Jesus, o nosso approach com Deus é pai. Pai. Não escolha os termos. Não vá com coisas pré-fabricadas. Não faça a oração do outro. Abra o coração. Diga a verdade. Mas, irmã, para que eu tenho que dizer para Deus, se Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer que você entregue a Ele? Ele quer de você a sua confiança. Abra o jogo com Deus. Peça. Diga. Se queixe. Se queixe para Ele. Você sabia que a maior escola de orações é o livro de Salmos? 70% dos salmos são salmos de lamento. Que são salmos de lamento? São orações em que o salmista começa reclamando e termina adorando. Se você pegar, por exemplo, o Salmo 13, o salmista entra com força. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Lá no final, no tocante a mim, confio na tua graça. Já melhorou, né? Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha aí, lamento. Lamento. Quer mais um exemplo? Salmo 10. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presa das tramas que urdiram. Lá no final, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, está vendo? Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirá, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Esta é a oração. Você chega diante de Deus derramando o seu coração. Não inventa história para dizer que é bonzinho, que é santo. Derrama do jeito que está, reclama, derrama. Mas o Espírito Santo toma a frente e vai acalmando. E você vai orar como convém. No final, você não pode calar a boca. Quantas coisas você tem buscado de Deus? E você tem a impressão que Deus não está nem aí para você. Eu fiquei 18 anos pedindo a Deus um carro. Mas eu pedia 2, 3 vezes por dia. Eu chegava a dizer, parece que o senhor é alemão, porque o senhor só me dá Volkswagen. Eu quero uma picape cabine dupla. Eu preciso, senhor. Que todo mundo dizia, a senhora precisa de uma picape. Eu digo, eu também sei, mas cadê que Deus me dá? Nunca comprei um carro. Ele sempre me deu. E ele sabe que eu não gosto de carro velho. Sempre foi 0 quilômetro. Não gosto de coisa velha. Não gosto. Não gosto. Eu não gosto de velho, gente. Idoso tudo bem, mas velho? Oh, coisa chata.
18 anos, todos os dias. Senhor, o carro. O senhor ouviu fulano ontem dizendo para mim, irmão, você precisa de uma picape. O senhor ouviu, né? Todo mundo reconhece, menos o senhor. Um dia eu cheguei, nem estava pensando no carro. Na igreja do pastor Simon de Araújo, lá na missão da Praia da Costa. Preguei de manhã, preguei 2h30 para os pastores, café da manhã dos pastores, peguei os pastores lá. No final, pastor Aurélio, com aquele bigode dele de quem é brabo, é só o bigode, virou para mim e disse, irmã, a senhora hoje vai sair daqui com a maior oferta que a senhora já recebeu na sua vida. Eu pensei 51, porque a maior oferta que eu tinha recebido foi 50. Eu pensei 51, meu Deus, que eu comecei a gastar os 51. Aconteceu lá com os pastores, a mulher dele puxava assim a calça dele, porque na véspera, era aniversário dela, ele e os filhos deram para ela uma picape, cabine dupla, o top do top da Hilux, automática, diesel, com tudo. Ela disse, amor, esta madrugada, o Espírito Santo me acordou dizendo que aquela picape é para dar para a serva dele. – 18 anos. No outro ano eu estava lá dizendo, senhor, o IPVA é muito caro. Você não pediu? O IPVA é muito caro. Os pneus, você não pediu? Cuidado com o que você pede. Porque agora eu choro para trocar a picape. Cadê? Eu pedi, mas sou abençoada. Vou lhe pedir uma coisa, meu irmão. Vou lhe pedir. Eu sou seguramente mais velha do que todos vocês que me ouvem. Experimente uma coisa. Experimente. Faça uma experiência com Deus. Escolha um lugar na sua casa. Vá lá todo dia. Sente e diga, Senhor Deus, eu sei que o Senhor existe. Eu sei que o Senhor me ouve. Eu acredito que o Senhor me ama. Eu não compreendo como é que o Senhor me ama. O Senhor Todo-Poderoso e eu passando por esse perrengue. Isso eu não compreendo. Porque se eu tivesse um filho e eu pudesse todas as coisas, ele não passaria por dificuldade. Mas tudo bem, o Senhor é Deus e eu não sou. Eu quero lhe pedir. Eu preciso. Eu tenho necessidade, Senhor. Satisfaz esse desejo do meu coração. Senhor, me dá. Não estou pedindo ao homem pecador igual a mim, eu estou pedindo ao Senhor. Muda a situação da minha casa. Senhor, eu estraguei tudo. O Senhor sabe que eu estraguei tudo. Mas agora eu não sei consertar. Vai na minha frente. Faz uma obra depressa. Em nome de Jesus. Atende o meu coração, Senhor. Eu preciso de Ti. Chora. Pode chorar, pode babar. Chora. Toda vez que você lembrar daquilo, você diz, Senhor, o Senhor lembra do que eu lhe pedi. Isso é espírito de piedade. Uma vez eu amarrei esses 2 dedos, esses 2. Cada vez que eu mexia a mão, eu lembrava, Deus está aqui. Cara, foi assim que eu desenvolvi uma consciência da presença constante de Deus. Amargue os 2 dedos, amargue com o nó. O povo dizia, o que é isso? É fitinha do bom fim? Eu disse, não, é do bom começo. Fiquei 9 meses para aprender que não importa onde eu esteja, Deus está ali. Tudo que eu vou fazer, eu digo, ai, não posso fazer, porque Deus está vendo. Eu tenho vontade de fazer o errado, mas Ele está vendo.
Então eu não faço, eu não vou fazer porque o Senhor está aí. Não posso dizer para ele, Espírito Santo, me dá licença que eu vou fazer uma safadeza. Não posso. Porque ele está presente. Aprenda. Faça uma ginástica. Fale. A Bíblia diz, não descanseis, nem deis a eles descanso. Você vai conhecer o que é vitória. Você vai conhecer o que é alegria. Você vai conhecer o que é prosperidade. Quando você começar a clamar, e clamar de todo o seu coração, não é apenas abrir a boca, não é apenas gritar como Bartimeu, mas é deixar que o clamor flua do seu coração para Deus. E que você pare, e que você insista, porque Jesus Cristo, Ele nos ensina a insistir. Porque enquanto você insiste, você exercita a sua fé. Um grito de um cego mendigo parou o Filho de Deus. Um toque de uma mulher imunda parou o Filho de Deus. O desejo de um cobrador de impostos parou o Filho de Deus. Porque é que o seu clamor, a sua oração, não vai trazer a atenção do Filho de Deus para você. Ele diz, buscar-me-ás, e eu serei achado de ti, se me buscares de todo o teu coração. Nós precisamos crer que Deus está interessado, que Deus é que está trazendo no seu coração esse desejo de busca por Ele. É preciso que você saiba que Deus supre as nossas necessidades e não as nossas vaidades. Eu tenho um projeto há mais de 30 anos numa favela no Rio de Janeiro. Eu digo para vocês, eu nunca tive ajuda do governo, nem quero. Não tenho uma igreja lá porque eu vou assumir. O trabalho lá é feito pela Igreja de Jesus Cristo, porque eu trabalho nas igrejas e todas as vezes que eu vou numa igreja eu recebo uma oferta. Isso não é uma cantada não, porque todas as vezes que eu vim aqui eu sempre levei uma oferta rechonchuda. Todas as vezes. Para onde vai o dinheiro? Para lá. Da onde foi o dinheiro da igreja? Do seu bolsinho querido. Então é toda a igreja que faz esse trabalho. Mas eu preciso ir. Quando começou a pandemia, eu disse agora que eu não posso sair para pregar. Eu não quero parar o trabalho. Foi a época que as mães não podiam trabalhar. E agora o que vai acontecer? Eu não queria dispensar os funcionários, que são 6 funcionários. Como é que eu faço? Foi a época que todo mundo precisava de cesta básica. Aí eu disse, eu quero pregar na mídia aí, no negócio de Instagram, nem sabia o que era, YouTube, esses negócios, nada. Procurei saber, meu filho fez para mim um Instagram. Descobri que eu tinha um Instagram há 2 anos. Alguém fez um Instagram no meu nome e se passava por Edmeia e eu não sabia. Veja, queriam que eu botasse a mulher na justiça, eu disse, para quê? Ela tem que ter alguma coisa boa que ela vê em mim, que ela queria ser eu. Até hoje eu estou para ir falar com ela, mas não chegou a hora. Bem, comecei a fazer pregação e mandar para coisa. Fundou uma opção de coisa, eu não sei entrar, se eu entrar eu não saio, para ver como vão as coisas. Mas tem um rapaz aqui, que ele faz tudo para mim, meu filho paga um tanto por mês. Bem, pois é uma coisa para vocês, eu não podia sair para pregar. Eu sempre achei que era o meu trabalho que mantinha o projeto. Eu nunca vi tanto dinheiro na conta. Nunca vi. Não mandei nenhum funcionário embora. Passei a dar 2 cestas básicas por semana, bujão de gás, remédio.
até hoje tem dinheiro na conta. Cresci na fé. Aprendi a orar dizendo: Senhor, suas crianças estão lá, porque eu sou o Jesus visível. Mas o que elas não veem, está lá, e Ele não quer deixar por menos. Nós precisamos saber disso. Quando Deus quer que você faça uma coisa, Ele vai fazer através de você. Muitas vezes não é aquilo do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. E você precisa saber que você existe para agradar a Ele. Mas Ele não precisa de você nem de mim. Ele diz assim: aí ó, minha mão fez todas as coisas, e todas elas vieram a existir. Olha as montanhas, os mares, os rios. O homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito que treme da minha palavra. Ele nos chama e nos dá o privilégio, mas Ele não precisa de nós. Então, busque o Senhor com o seu coração, clame a Ele, peça, peça. Eu não sei se Deus quer, diga segundo a sua vontade. Se não for da vontade de Deus, Ele vai tirar do seu coração. Ele é seu Pai. Pai tem colo para você sentar. Pai tem braços que abraçam. Tem mão que afaga e que dá palmada e que puxa a orelha. Pai. Aceite Deus como Pai. Se renda totalmente a Ele. E peça, peça, busque, bata a porta. Insista na sua fé. É a fé. Nunca perca por isso a esperança, porque a esperança lhe leva a agir. Você espera, você não pode. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Tem horas que eles estão voando com asas como águias, mas tem horas que não dá para voar. Eles correm, tem horas que não dá nem para correr. Eles andam. Daqui a pouco estão voando. Por quê? Porque eles esperam. Que Deus renove sua esperança cada vez mais. Que Deus fortaleça o propósito da sua busca. Que Deus esteja batizando a sua casa numa unção nova de alegria, de paz, de contentamento. E que você segure firme na promessa de que Ele diz: eu estou contigo todos os dias. Eu estou. Ele não diz estarei ou estive, eu estou. Amém? Eu gostaria de orar com vocês neste momento. Pastor, é hora de orar. Tem pessoas lá do Uruguai, do Canadá, todos os estados brasileiros, dizendo que precisam de uma resposta para Deus, de Deus. Aqui também tem pessoas hoje aqui que estão me dizendo: meu Deus, o que será de mim? Então eu queria que a senhora fizesse duas orações. A primeira, eu vou pedir que você feche os olhos. Quem está aqui hoje, que ainda não entregou a vida nas mãos de Jesus, e você sabe que você veio aqui porque Jesus quer te salvar. Talvez você já andou nos caminhos de Jesus, mas se afastou. Mas você veio aqui hoje, alguém te trouxe. Você é aquele Zaqueu que subiu numa árvore. Você é como eu, aquele cego que gritou para Jesus. Você fez Jesus parar. Você quer entregar sua vida nas mãos dele?
Talvez esteja como aquele prisioneiro, não tinha uma saída. Você quer? Diga assim, repetindo comigo. Diga assim: Senhor Jesus, a minha vida eu a entrego em tuas mãos. Senhor Jesus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me dê uma razão nova para viver. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, me enche com teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor Jesus, te chamar de meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, hoje e para sempre. Amém. Tem alguém que fez esta oração pela primeira vez, pela televisão? Tem um telefone aí. Você pode estar no Japão, pode estar em São Paulo, Rio, não sei aonde. Ligue para esse número, é um zap. E aí você vai falar com o pastor João Edgardo. Mas e aqui? Tem alguém? Dá um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero ter alguém. Sai do seu lugar e vem aqui no altar. Tá vendo esse pessoal aqui? Eles vão te dar um livro, vão anotar o seu nome. Desce da galeria, vem cá. Vem cá. Vem com o seu namorado. Vem com seu filho, vem com a sua filha. Vem cá. Vem cá no altar. Ajude alguém que está aí do seu lado. Pergunte a pessoa se ela quer vir. Olha que legal. Você me ligou hoje. Você me telefonou hoje. Você é como Zaqueu que subiu naquela árvore. Jesus te disse: desce depressa. Ei, você, vem cá. Tem pessoas descendo. Vem cá. Jesus está te chamando. Ai, pastor, quem sou eu? Estou fumando, estou drogado, estou péssimo, péssima. Vem cá. Como disse a pastora hoje, traz os pedaços da sua vida. Traz os pedaços. Traz. Vem depressa. Um dia eu levei os pedaços para Jesus. Tem mais pessoas vindo. Tem mais pessoas vindo. Aqui eu não faço isso todos os dias. Doutora Edmeia, Williams, todas as vezes que Deus me dá uma direção, é como um holofote. Aqui, nesse lugar, tem alguém que já foi uma bênção. Você já foi um grande instrumento de Deus. E um holofote de Deus para aí. Você está apagado ou apagado. Vem cá. Pode vir. Você sabe quem é você. Se você quiser ir embora, não tem problema. Não vai mudar nada para mim. Mas se eu fosse você, eu voltaria para Jesus hoje. Vem. Eu não sei quem é. Como eu estou te dizendo, não muda nada para mim, porque eu vou levar a pastora pro hotel. Ela vai viajar de madrugada. Mas sua vida vai mudar. Se Deus está falando com você, vem cá. Vem cá no altar. Vem cá. Deus não me mostra lá nem lá, é ali. Vem cá. Deus sabe. Deus sabe. Essas vidas são preciosas. O que a igreja pode fazer por eles?
Pode dar um abraço, pode estender as mãos, pode anotar seu nome, te dar uma cartinha, fazer uma oração ali. Mas o que Jesus vai fazer é indescritível. Você vai estar um dia aqui pregando nesse altar aqui, contando. Não é assim? Um dia eu fiz com você, eu fui lá no altar. Vamos estender as mãos para eles? Se eu insistir, ainda tem muitas pessoas, mas eu não vou insistir. Eu não vou insistir. Porque você sabe se você deveria estar aqui. A gente tem um horário, daqui a pouquinho vamos embora. Mas eu sei que tem pessoas que Jesus está dizendo, vai. Se no final do culto você quiser, você fale comigo. Eu vou estar por aqui. Quer vir? Quer vir? Quer vir? Ela vai orar por vocês que estão aqui no altar. E vocês vão sair daqui diferentes. O nariz no mesmo lugar, a mão no mesmo lugar, os pés no mesmo lugar, mas um coração novo. Quer orar por eles, pastor? Quer orar, pastora? Quer orar por eles? Quer abençoar a vida deles? Aí vocês vão ali e eles vão anotar o seu nome e orar com você. 5 minutos. Palavra gerada no coração de Deus. Se no teu coração creres, Oh Deus, e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque no coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Nenhum aqui é pior do que aquele homem que estava lá na cruz com Jesus. Na última hora ele disse, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus Cristo sufocando, disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não precisou outra coisa. Hoje nós estamos aqui, depois de 20 séculos, e o mesmo milagre está acontecendo. Mesmo milagre. É o mesmo Senhor. É o mesmo amor. É a mesma salvação. É o mesmo milagre. É a mesma alegria. Senhor, nós chegamos diante de Ti, com todos esses irmãos, como se viéssemos de uma longa jornada, de sacrifícios e dores, de arranhões, de desafetos, de frustrações, oh Espírito de enganos, Senhor. Fomos enganados, fomos iludidos, levantaram falso testemunho, fomos traídos, sim, Senhor. A nossa esperança nós entregamos sobre alguém que não merecia. As frustrações nos trouxeram iras e até vontade de matar. Tantos momentos difíceis. Chegou a hora que não sabemos mais para onde olhar. E o Senhor nos trouxe aqui. E sabemos que neste momento nós temos que olhar para o Senhor, para o alto. Nós nos rendemos. Não existe mais nenhuma força em nós para mudar essa situação. Não existe mais o que possamos fazer. Entregamos esse fardo nas suas mãos. Dívidas, dores, carências. Entregamos. É o que nós temos para lidar. Não temos mais nada. Entregamos um coração arrebentado, uma vida atrapalhada, e lhe pedimos de todo o nosso coração, faz uma obra em nós.
pelo teu sangue derramado lá no Calvário. Opera o milagre em nós. Sim, Pai. Nós nos rendemos. Todos Entregamos esse sairemos fardo. daqui melhores. Recebemos de Ti esse novo começo, essa nova caminhada. Queremos andar contigo. Batiza-nos numa unção de alegria. Queremos um novo começo contigo. O Senhor nos chama para uma primavera do reino. A nossa esperança está no Senhor. O nosso desejo está no Senhor. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, que o teu nome seja louvado e glorificado. Aleluia. Pelo que o Senhor nos dá neste momento. Oh Deus, abençoe em teu nome povo. De Jesus Cristo, 2022 nós ainda queremos não declarar acabou, Senhor. Que toda aliança que foi feita com o império das trevas seja quebrada agora em nome de Jesus. Aleluia. Declaramos que todo pacto feito no ramo da imoralidade sexual, da falsa religião, da idolatria, da feitiçaria, do ocultismo, agora está desfeito em nome de Jesus. Toma, Senhor, o teu lugar no nosso coração. O coração de aqui é cada um, Senhor, é teu. Faz a tua obra, Senhor. Glória a Deus. Porque só tu és Deus. Só tu és Deus. Nós te rendemos, Pai, este culto de adoração, Pai. Com todos esses irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha que maravilha. Olha aí, Alisson. Olha essas ovelhas. Nós estamos felizes. Imagina Jesus. A gente quer dar um livrinho para vocês. Vocês aceitam? Aceita? 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 A gente recebe tanta carta, né? Vocês vão ganhar uma cartinha ali falando da programação da igreja, tá bom? Saiam então ali debaixo dos aplausos ali. Vai ali numa sala. Vai ali rapidamente. Vai lá com ele. No final eu falo com você. Vai ali só um minutinho. Merece um aplauso melhor, não? Agora, gente, está um peso de tristeza, mas é Natal. Quem precisa de um milagre de Deus ainda esse ano? Quem quer uma resposta de Deus? Então só levanta a mão. Eu vou orar. Ó Deus, a tua filha está aqui. O maior presente não é alguém trazer 1 milhão aqui no altar. O maior presente são aquelas vidas rendidas que se entregaram em tuas mãos. Abençoe cada empresa, cada funcionário, cada aposentado e até aquele que está desempregado. O teu povo vai trazer uma oferta de gratidão no altar. Quantos estão gastando dinheiro com drogas, gastando dinheiro com loucuras, mas nós estamos na casa do Senhor. Por isso que cada um possa semear com alegria, porque 2022 ainda não terminou. Tem respostas de Deus para todos nós, em nome de Jesus. Pode trazer no altar a sua oferta, seu dízimo, adorando a Deus. Você que está em casa, tem aí o Pix, a conta da igreja. Doutora Edmeia, e só abençoe esse povo aí, ó. Só estende a mão para eles. Você que está em casa, Deus abençoe. Olha o teu povo, Senhor, trazendo a oferta no altar. Olha o teu povo na Europa, na América do Norte, no Uruguai. Olha o teu povo, Senhor. Se você tem, quem não tem hoje vai ter amanhã. que cuidar de você, e jamais te
você que está plantando, que você colha. Que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Escuta isso. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Porque o Pai está contigo. Pois eu estou contigo, filho, e eu estou contigo, filho, e eu estou contigo, filho, e eu estou. Se mais forte. Quando passares pelas águas, e eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, e ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho, e eu estou contigo, filho, e eu estou contigo. Levanta as suas mãos agora, pega a sua voz. Ei, ei. E se teu barco parecer que vai naufragar, se está balançando pra lá e pra cá, se está causando medo em teu coração, se está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu estou contigo. Escuta isso. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém vai impedir. Ninguém impedirá. Você não entendeu? Vou repetir. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém vai impedir o plano de Deus na tua vida, meu irmão. Ninguém vai parar aquilo que Deus te entregou. Aquilo que Deus te entregou é teu e ninguém pega. Porque tempo para Deus é processo. Tempo para Deus é tratamento. Tempo para Deus é amadurecimento. Tem um novo tempo chegando, quem pega? Contigo, tem mistério de Deus filho. sendo liberado. Eu estou contigo. E eu estou contigo. Ei, e eu estou contigo, 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 no vale, na prova, no vale, na prova estou contigo, no quarto estou contigo. Filho, e eu estou Quando passares quando passares pelas águas, e eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, e ele não te queimarás. E pois eu estou contigo, filho, e eu estou contigo, filho, e eu estou contigo, filho, e eu estou contigo. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos embora agora.
As crianças vão chegar aqui agora. Cadê as crianças? O departamento infantil está lotado. Vem cá. Mas ainda não terminou lá. Então vamos com esses que já estão aqui. Estão chegando agora. Corre, 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 corre. Não sai não, só mais um minutinho. Vem cá, corre aqui. Corre as crianças. Vem cá. Vem cá. Glória a Deus. Já ganharam o bombom? Já ganharam o bombom? Já? Já ganhou o bombom? Já? Talvez você esteja sem igreja. Tem muitas igrejas abençoadas em Belo Horizonte. E a Getsemane é uma delas. Tem a Lagoinha, tem a Oitava, Central, Assembleia de Deus, Comunidade. E a Getsemane é uma delas. Se você está sem igreja e deseja estar conosco, vai ser um prazer. Vai ser um prazer ter você aqui. Amanhã tem culto da família, culto profético pentecostal. Quinta-feira, culto das mulheres. Então vai ser muito bom ter você aqui. Que Deus te abençoe. Que você volte mais vezes. Que você saia daqui alegre. Tem uma praça de alimentação ali, um quarteirão. Comida japonesa, churrasco, lasanha, nhoque, sanduíche Jorge Linhares, caldo de mandioca. Caldo, não é de graça não. É um quarteirão aqui, 30 metros daqui, pertinho. Que Deus te abençoe. Vai para casa alegre. Dezembro está chegando, semana que vem, mas novembro ainda não terminou. Tem resposta de Deus. Levante as mãos assim. Pastor Edmé Williams, obrigado. Obrigado à sua assessora. Como que chama a assessora? Ângela. É um anjo. Obrigado, Jesus. Essa dupla que acabou de ministrar, só lá do meu amigo Silas Malafaia, lá da Central Gospel. É o Alisson e a Vitória. Não vai em cima da pastora Edmé Williams agora pedir oração. Jesus já nos abençoou através da vida dela. Ela vai viajar meia-noite. Vai pegar um ônibus meia-noite. É ruim, né? Quando alguém vai em cima da gente, que é cuspindo na gente. Cuspindo assim. Você quer saber se alguém cospe em você? Pega seu celular e põe assim. Depois você olha ele. Você vai assustar. Deixa ela tranquila. Eu vou abraçá-la em seu nome. Eu vou beijá-la em seu nome. Eu vou jantar com ela em seu nome. Ela não janta. Obrigado, pastora. Obrigado a você. E nós vamos fazer a agenda outra vez. Quem quer que ela volte? Levante a mão. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Seu também. Só mais uma vez. Deus mandou te dizer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Toma conta desta igreja. Ela é do Senhor. Quem entrou aqui triste, possa sair alegre. Quem está precisando de uma resposta, volte em paz para casa e já tenha tido a sua resposta.
O Brasil é do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Vamos em paz com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vamos cantar bem com Josué? 1, 2 e... Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar as muralhas ruins. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, 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 vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruir, as trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, 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 vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas. Vamos lá, hein? Olha aí. Deixa eu dar um bombom pra ele. Olha o bombom pra você. Aí. Eu tô rouco, mas vai dar. E as muralhas. Todos ganharam? Você ganhou. Você ganhou? Já comeu? Toma. Toma, dá a ele o bombom. Vem cá, sobe aqui, vem cá. Nós vamos cantar outra vez, sobe. Vem, vamos cantar outra vez. Vem. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruir. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, 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 vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas. Ela não ganhou. Ganhou? Ah, vamos lá. Ganhou. Pergunta se alguém não ganhou. Você ganhou? Vamos lá. E as muralhas. já tá vazando.